e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante: como é que o martelo da justiça está a tornar-se digital? Sim, a tecnologia está a revolucionar bem, praticamente tudo, mas especialmente uma das áreas mais tradicionais e, vamos ser sinceros, mais resistentes à mudança: o direito. E esta citação, uau, ela põe tudo em perspectiva, não é? Não estamos a falar de uma simples ferramenta nova. Estamos a falar de uma convulsão tecnológica ao nível das maiores transformações que a história já viu. É mesmo uma nova era. É aqui que está o grande conflito. De um lado, o mundo lento, deliberado do direito, construído em séculos de história, e do outro, o ritmo explosivo da revolução digital. Então, a grande pergunta é: como é que um sistema tão antigo se adapta a uma realidade que muda literalmente a cada segundo? Ok, então vamos lá analisar de perto esta colisão de mundos. A humanidade já passou por grandes revoluções, claro, mas esta em que vivemos agora, a quarta, tem algo de completamente diferente: a velocidade, a interconexão global, a inteligência artificial. Tudo isto está a redefinir as nossas vidas a um ritmo que nunca vimos antes. Pois é, este princípio é a base de tudo no direito, mas agora ele está a ser testado ao limite. As regras que foram pensadas para um mundo físico, de repente, têm de se aplicar a um universo digital que não tem fronteiras. Isto força uma instituição com séculos de história a fazer uma escolha: ou se adapta e rápido, ou corre o risco de se tornar obsoleta. E esta nova realidade digital acaba por criar um terreno completamente novo, um verdadeiro campo de batalha onde as leis tradicionais são constantemente postas à prova. A internet que usamos no dia a dia é só a pontinha do iceberg. Por baixo, na Deep Web, estão os nossos dados protegidos, como as contas bancárias. E ainda mais fundo, na Dark Web, o anonimato abre espaço para tudo, desde atividades legítimas a mercados ilegais, o que representa um desafio gigante para a justiça. E esta realidade digital trouxe coisas completamente novas. Novos ativos, uma nova linguagem. Pensem nos smart contracts, por exemplo, que se executam sozinhos, sem intermediários. Ou na tecnologia blockchain, que é a base das criptomoedas. Como é que um tribunal lida com um contrato que não precisa de advogados para ser cumprido? Ou como é que se segue o rastro de dinheiro que é, por natureza, anónimo? As leis antigas simplesmente não foram desenhadas para isto. O cibercrime também se tornou muito mais complexo. Um computador pode ser o alvo, como num ataque de hackers, pode ser a ferramenta para cometer uma fraude online, pode ser só um arquivo, onde se guardam provas de outros crimes, ou pode estar associado a atividades como a pirataria. Isto só mostra a incrível versatilidade que a tecnologia deu também ao mundo do crime. Perante toda esta avalanche digital, a pergunta que se impõe é: como é que a própria justiça se está a reinventar? A mudança é brutal. E este quadro mostra-o na perfeição. A justiça está a deixar de ser um lugar físico, aquele prédio antigo, para se tornar um serviço digital e remoto. Processos que demoravam meses em pilhas de papel agora são eletrónicos. Audiências são feitas por videoconferência e a inteligência artificial já está a ajudar a analisar milhares de decisões do passado para encontrar padrões. É uma transformação total. E o que está a impulsionar tudo isto? Novas leis e tecnologias. No Brasil, por exemplo, o processo judicial eletrónico, o PJ, e outras iniciativas como o juízo 100% digital estão a tentar digitalizar o sistema de uma ponta à outra. O objetivo? Tornar tudo mais rápido, mais eficiente e, idealmente, mais acessível. Mas, olhem, a maior atualização não está nos computadores, está na mentalidade. É uma mudança fundamental na própria forma de pensar o direito. E este ponto é absolutamente crucial. Estamos a deixar para trás uma filosofia jurídica super rígida, o juspositivismo, que se focava só na letra da lei. A pergunta era: o que diz a lei? E pronto. Agora, a abordagem é muito mais pragmática. O juiz moderno já não pergunta só isso. Pergunta também: ok, mas quais vão ser as consequências reais desta decisão na vida das pessoas e na sociedade como um todo? E uma ferramenta-chave para este novo pensamento é a análise económica do direito. Basicamente, usa a lógica da economia para tentar prever o impacto das decisões judiciais. Por exemplo, será que aumentar uma pena de prisão reduz mesmo o crime? Ou será que só incentiva o criminoso a cometer um crime ainda mais grave, já que o castigo é quase o mesmo?
É este tipo de raciocínio focado nas consequências que esta análise traz para o tribunal. Para decidir melhor, os juízes também têm de estar atentos aos seus próprios bugs mentais, os seus vieses cognitivos. Um dos mais perigosos é o viés retrospectivo. É aquela tendência de, depois de algo acontecer, pensar: era óbvio que isto ia dar nisto. Depois de um acidente, é muito fácil dizer o que devia ter sido feito. O desafio para um juiz é avaliar a situação com base no que se sabia antes do evento acontecer, não depois. Certo, mas como é que todas estas ideias abstratas nos afetam na prática, no nosso dia-a-dia? Vamos ver uns exemplos bem concretos. Esta é uma pergunta que toda a gente já se fez, provavelmente. E a resposta, na verdade, diz muito sobre como a lei lida com a natureza tão frágil das provas digitais. A resposta curta é: depende e é complicado. Uma captura de ecrã é muito fácil de manipular. Por isso, para que uma prova digital seja aceite, é preciso garantir a sua integridade através de uma cadeia de custódia. O que é isso? É basicamente um histórico completo e documentado de cada passo que a prova deu, desde que foi criada até chegar ao juiz. Sem esse rastro que prova que ela não foi alterada, é muito provável que seja simplesmente rejeitada. E no que toca aos nossos lados, os tribunais têm sido cada vez mais firmes. Uma decisão histórica no Brasil, por exemplo, deixou bem claro: as empresas de tecnologia que operam no país têm de obedecer às leis e aos juízes do país. Acabou aquela desculpa de mas os nossos servidores estão noutro continente. Isso fechou uma brecha legal que os gigantes da tecnologia tentaram usar durante muito tempo. E toda esta resolução digital deixa-nos com uma pergunta vertiginosa para o futuro. A tecnologia pode tornar a justiça mais eficiente? Sem dúvida, mas também levanta questões éticas profundas. À medida que a inteligência artificial se torna mais e mais sofisticada, até que ponto devemos confiar nela para decidir o destino de pessoas? A pergunta que fica no ar é: no fim do dia, quem terá a palavra final? O juiz humano ou a máquina? Obrigado por nos ter acompanhado nesta análise.